Nós vamos falar um pouco sobre adoração esta manhã. Este é um tema central na palavra de Deus. O grande conflito entre o bem e o mal tem como centro do conflito a adoração. A quem nós estamos adorando? Você lembra de Elias? Ele precisou desafiar o povo e ele colocou diante do povo a seguinte questão: a quem vocês amam? A quem vocês adoram? A Deus ou a Baal? A adoração sempre foi um tema importante. Nós nascemos, e de alguma maneira nós nascemos para ser adoradores. No DNA do ser humano há uma necessidade profunda em adorar. Alguns acham que essa necessidade ela é sociológica, pelo fato de que nós precisamos ter sempre uma referência de um poder que está acima de nós. O século XX foi marcado por uma tentativa de filósofos de matarem a Deus, levando uma sociedade na contramão da adoração, dizendo que a adoração era simplesmente um fator sociológico, não era uma necessidade. Mas não conseguiram matar a Deus. A razão também não conseguiu preencher o vazio do coração humano. Fomos criados para adorar. Em nosso DNA há digitais do Criador. Em nosso coração há um desejo pela adoração. Sim, podemos substituir a adoração a adoração a Deus por outros tipos de adoração, sejam ideologias, sejam outros deuses, ou seja, a adoração do nosso próprio ego, quando colocamos o eu como centro da vida, mas fomos criados para adorar. Mas eu creio que Deus está levantando em nosso tempo uma nova geração de adoradores. E por que creio assim? Porque o mundo está caminhando numa direção perigosa. Dizem que um dos maiores problemas do nosso tempo é a solidão. Sim. A solidão é um grande problema e é um caminho terrível. A solidão é um lugar horrível para se viver. Mas há outros grandes problemas. O problema do eu, estamos dando muito valor ao que nós pensamos, ao que nós queremos, aos nossos desejos, às nossas paixões. Mas nós estamos também diante de uma geração apática, quando o tema é adoração. As pesquisas mostram que as pessoas estão abertas a questões espirituais. Elas estão abertas a viver uma experiência espiritual. E é muito comum você ouvir de alguém que saiu e foi para a Índia, por exemplo, em busca de um guru, e viveu ali uma experiência espiritual. E essa experiência trouxe mudanças para a vida. As pessoas estão, sim, abertas a questões espirituais. Mas o tema da adoração não é o mesmo que espiritualismo. Porque a adoração bíblica vai além da questão estética, vai além da questão da experiência, vai além do sentir. A adoração bíblica tem a ver com uma atitude em relação à verdade do Deus Todo-Poderoso. E é incrível como nós temos visto uma geração que chora diante do altar, que clama diante do altar, mas que vive uma vida divorciada do altar. Choram quando estão na igreja, mas andam na direção contrária da vontade de Deus em sua vida real, do lado de fora. E é impossível, biblicamente, desassociar o culto da vida real, da vida diária. Por essa razão, eu quero convidá-lo
a ir ao texto de João capítulo 4. Nós vamos ler duas porções nesse capítulo. Primeiro verso 3. A Bíblia diz que Jesus saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta, meio-dia. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dar-me um pouco de água. Amigos, essa é uma história muito conhecida. E eu até gostaria que vocês não conhecessem a história, porque vocês ficariam mais impressionados com a atitude de Jesus, se essa fosse a primeira vez que vocês estivessem ouvindo a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana em João capítulo 4. Mas vocês já conhecem a história. Vocês sabem o que Jesus fez, a maneira como Jesus lidou com a situação, o diálogo que teve com aquela mulher. Vocês conhecem a história. Jesus faz uma advertência a ela. Jesus apela ao seu coração. E há um diálogo sincero entre Jesus e a mulher samaritana. Um diálogo transformador, restaurador. Bom, só que algo que eu gostaria de chamar a atenção. A história diz que aquela mulher foi ao poço ao meio-dia. Era comum as mulheres irem até o poço buscar água. Elas iam no início da manhã, antes mesmo que o sol aparecesse, ou no final da tarde. Geralmente as mulheres iam 2 vezes por dia buscar água. Mas aquela mulher ia ao meio-dia. E quando você lê a história, você entende por que ela ia ao meio-dia. Ela tinha uma vida marcada pelo pecado, mas também pela rejeição social. Ela já havia casado 5 vezes. Tinha sido mulher de muitos homens. E o homem com quem agora ela estava também não era seu marido. Mas ela vai ao meio-dia ao poço. E ela encontra Jesus. Bom, eu nasci em uma região rural, mas perto de onde eu nasci moravam meus avós. E onde meus avós moravam tinha uma cacimba, água pura. E eu cresci vendo muitos dos habitantes daquela comunidade indo até aquela cacimba buscar água. E eles voltavam com seus baldes cheios. Eu até trouxe um balde aqui. Vou pedir para o Rafael me ajudar aqui com esse balde. Não sei se o Rafael desapareceu. Aqui está o balde. Bom, não era bem esse balde que eu gostaria, né? O balde que eles levavam, na verdade, eram latas d'água. Geralmente, lá na nossa comunidade, a comunidade dos meus avós, se coloca 2 latas, um pedaço de madeira, e se leva 2 latas de uma vez. Acho que vocês já viram essa cena. Quem já viu essa cena pelo menos uma vez? Ok? Você conhece a cena? E as pessoas levam então 2 latas. Nos dias daquela mulher eram cântaros, que era como um balde, mas feito de madeira. Havia também alguns que criavam esse tipo de suporte, mas de couro. Bom, aqui eu tenho um balde. E vamos pensar que este é o balde da mulher samaritana. E todos os dias aquela mulher ia até o poço de Jacó buscar água. E ela voltava com seu balde cheio. Mas o seu coração estava vazio. Ela tinha água. A água poderia ajudar a sua família a sobreviver. Mas o seu coração estava vazio. Então ela encontra Jesus. E você sabe que os judeus e samaritanos não se davam bem? Só para você ter uma ideia, Jesus teria que ir da Judeia para a Galileia. A Judeia estava no sul. Muitos judeus, a maioria dos judeus,
eles não passavam no território de Samaria, eles davam a volta, eles andavam muitos quilômetros a mais para não passar naquela área vermelha que estava Samaria. Mas Jesus, de maneira intencional, vai em linha reta da Judéia até a Galileia e passa pelo meio de Samaria, passa em Sicar, a cidade onde estava aquela mulher. E ele encontra então uma mulher junto ao poço, uma mulher que estava com o balde cheio, o cântaro cheio, mas com o coração vazio. E Jesus então conversa com aquela mulher. Sabe, amigos, há algumas questões chaves aqui. Primeira questão, além do texto, aquela mulher era rotulada como uma pecadora, como uma adúltera. Os seus próprios conterrâneos não conseguiam enxergar uma solução para a vida dela. Ela já tinha ido longe demais. Sabe, nós criamos rótulos ao longo da vida. Achamos que alguns foram longe demais. E é impossível que voltem aos caminhos de Deus. Cuidado com os rótulos. Não existe alguém que foi longe demais. Sempre há uma saída. O poder de Deus não pode ser limitado à nossa história de pecado. Não importa onde você fez. Talvez eu esteja falando com um adúltero esta manhã, que viu seu casamento ruir diante de si. O casamento acabou, a família foi destruída, a igreja o rejeitou, as pessoas rotularam. Talvez você era um líder da igreja e perdeu toda a alegria de ir à igreja, porque as pessoas olhavam de maneira atravessada para você, elas comentavam sobre o teu pecado. Mas deixa eu dizer algo para você esta manhã: embora aqueles que estão perto de nós nos rotulem, não acreditem na mudança, Deus sempre tem uma saída para o nosso problema. Deus tem poder para nos trazer de volta aos seus braços. Ninguém foi longe demais. Não há limites para o poder de Deus. Quando eu digo que alguém foi longe demais, que é impossível, eu estou limitando o poder de Deus. A história daquela mulher é uma prova que existe poder em Jesus para transformar, para regenerar, para dar um novo começo. Aquela mulher sabia o que era desprezo e repúdio. Mas ela encontrou com Jesus e tudo mudou. E quando Jesus começa a conversar com ela, Jesus percebe que o seu cântaro está cheio, mas que o seu coração está vazio. E estava vazio por conta dos pecados e erros do passado. E deixa eu dizer algo para você: não há como esconder o nosso passado de Deus. Não há como esconder quem nós somos de Deus. Eu sei que o ser humano está o tempo todo tentando se esconder. Isso acontece desde o Éden. Mas não há como esconder nosso pecado de Deus. Ele conhece a nossa história. E Jesus, ao começar o diálogo com aquela mulher, Ele mostrou que conhecia a história dela. Mas não simplesmente que conhece a sua história para condená-la, mas conhece as suas necessidades para salvá-la. E Deus é o único que pode saciar todas as nossas necessidades. Mas essa é a parte da história que você conhece, que possivelmente você já ouviu vários sermões sobre. E eu não vou me deter muito tempo nesta parte da história. Porque chega um momento que ela reconhece que não está diante de um homem comum, mas está diante do Messias. E quando nós reconhecemos que estamos diante do Messias, do Cristo, a nossa conversa muda. E ela começa a mudar o diálogo. E ela sai do problema do pecado para uma questão espiritual. Ellen White tem uma frase em Mensagens Jovens que ela diz que nós não deveríamos ficar falando muito dos nossos erros e pecados, mas deveríamos falar mais sobre o poder restaurador de Deus. E essa mulher agora se move da sua história de fracasso e de pecado e leva o diálogo para uma questão espiritual.
E aqui nós vamos nos deter um pouco mais de tempo. Versos 19 a 24, acompanhe comigo a leitura. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crer em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem no espírito e em verdade. O tema agora era espiritual. A conversa daquela mulher com Cristo era sobre um tema espiritual. E ela faz uma pergunta que é uma questão chave no relacionamento entre os judeus e os samaritanos. Onde se deve adorar? 19 anos antes desta ocasião aqui, em que Jesus encontra com a mulher samaritana, um homem samaritano entrou no templo judeu e lançou ossos. Aquilo criou uma crise que já era grande, se tornou gigantesca entre judeus e samaritanos. E todo bom judeu, no final da tarde, quando chegava o pôr do sol, levantava sua mão na porta de casa e amaldiçoava os samaritanos. E declaravam: que bom que não nasci mulher, cachorro e nem samaritano. Essa era a atitude dos judeus. Eles acreditavam que não havia mais chance para os samaritanos, que eles tinham ido demais. E eles diziam: o lugar para adorar é em Jerusalém. Sabe, amigos, um dos grandes problemas da religião é a geografização do sagrado, da adoração. E certamente você já ouviu: essa cachoeira é abençoada. Venha ao horto, fique curado. Deus está agindo neste lugar. A mão de Deus está aqui. Venha hoje na tenda dos milagres. Há um novo mover neste lugar. Esta é a catedral da fé. Você já ouviu, seja na TV, ou em panfletos, cartazes, você conhece pessoas que peregrinam a lugares sagrados? Eu morei no Crato. Crato fica do lado de Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero. E a cada ano milhares de pessoas saem das suas cidades no interior do Nordeste e vão até Juazeiro, no que eles chamam de Romaria do Padre Cícero. E eles permanecem ali por alguns dias. E eu fui algumas vezes em Juazeiro, na época da Romaria, e eu me recordo das pessoas andando de joelhos, perto da catedral, ou subindo o horto de joelhos. Eles acreditam que ali está o sagrado, ali está o mover de Deus. E assim acontece com a Aparecida do Norte, assim acontece com algumas cidades em Goiânia, assim acontece também com Canindé no Ceará, e assim acontece com várias cidades no Brasil e no mundo, onde as pessoas vão para ter um contato com o sagrado. Mas não é somente os católicos que têm esses rituais. Todas as religiões migram para lugares considerados sagrados. E agora Jesus diz: olha, vocês adoram no Monte Gerizim, nós adoramos em Jerusalém, mas chegará a hora, e essa hora já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Jesus está afirmando aqui que a adoração, a verdadeira adoração, não é um lugar, mas uma atitude, em espírito e em verdade. Esse lugar aqui é muito bonito, o clima é agradável,
As programações impactam os corações, mas aqui não é território do sagrado. O mover de Deus na Faculdade Adventista da Bahia não acontece apenas dentro desse templo. O mover de Deus não está somente nas igrejas. Deus está aqui esta manhã, quem crê, diga amém. Mas Deus também está no teu quarto. Deus também está na tua sala. Deus também está nas ruas de Caperuçu. Quando nós dizemos que Deus se limita a lugares sagrados, nós estamos limitando o próprio Deus. Adoração não é um lugar, mas uma atitude. E a grande pergunta que fica é: como então eu posso adorar em espírito e em verdade? Sabe, Deus sabe tudo sobre mim e você. E eu penso que muitos de nós estamos como a mulher samaritana. Nossos baldes, nossos cântaros estão cheios, mas o nosso coração está vazio. Nós temos muito, mas há um vazio em nós. Talvez você acabou de comprar um carro novo. Ou você comprou um tênis legal que você sempre sonhou, mas isso não trouxe a razão para a tua vida. Talvez você conseguiu o teu diploma, você já tirou as fotos para a formatura e seu coração está alegre, mas ainda há um vazio. Seu balde pode estar cheio, você pode ter dinheiro no banco, uma vida estável, você pode ter um mantimento para hoje, mas o seu coração está vazio. Eu penso que muitos de nós, irmãos, nem apenas tocamos naquilo que é a verdadeira adoração. Nós nem arranhamos ainda o que é a verdadeira adoração. Nós estamos em camadas superficiais, que tem a ver com comportamento. Estamos preocupados se a salva passou na plataforma, se o culto seguiu a liturgia pré-estabelecida, se o sermão teve a plástica que devia ter, se a música foi bem cantada, se foi esteticamente bem apresentada. Isso é apenas o superficial da adoração. A verdadeira adoração não tem a ver com lugar, tampouco com estética. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Mas como adorar em espírito e verdade? Primeira coisa, Deus sabe, exatamente quem nós somos. Você quer adorar em espírito e em verdade? Deixe as máscaras caírem. Vá a Deus com sinceridade, exatamente como você é. Não tente impressionar a Deus com palavras bonitas. Às vezes a gente quer dar uma impressionada em Deus, né? Ó Senhor, pelo beneplácito da tua vontade. O que é beneplácito? Sei não, mas é bonito. É bonito, eu já vi algumas vezes falar na igreja, deve ser uma coisa poderosa demais. Ah Senhor, o Senhor habita nas alturas. Oh, aleluia. Esses dias eu vi uma coisa engraçada, né? Estava conversando com um pastor evangélico. Aí a filha dele, bagunçando em casa, um adolescente já, gritando com a mãe. Aí ele olhou para mim e falou: pastor, e o senhor acredita que ela foi batizada no Espírito Santo domingo passado? Ela foi batizada no Espírito Santo domingo passado e já está perdida desse jeito. Estética, superficialidade. Vamos deixar as máscaras caírem. Eu gosto de uma música da Rafaela Pinho, que ela fala assim: bem atrás da máscara que eu criei, há um coração em dor, cansado de sofrer, cansado de fingir, mostrar o que não é. Deixa as máscaras caírem. Você quer adorar em espírito e verdade? Não tem a ver com estética, com postura de adoração. Ah, pastor, porque eu oro 40 minutos de joelhos. Irmãos, a fé não tem posição.
Algumas vezes você vai ter que orar jogado no chão, deitado no chão, chorando. E tuas lágrimas vão cair sobre o chão, vão ser derramadas. E você vai gritar, chorar, suplicar e clamar diante de Deus, porque você descobriu que você é um miserável. E deixa eu dizer algo para você aqui esta manhã: se você não se desmascarar diante de Deus, um dia o pecado vai te desmascarar diante de todo mundo. Deixa as máscaras caírem diante de Deus. Isaías 44 diz: desfaça as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Deixa os teus pecados caírem diante de Deus. Deixa a tua vergonha ser apresentada diante de Deus. Se mostra como verdadeiramente você é. Irmãos, Deus está em busca de verdadeiros adoradores. E a adoração não é estética, a adoração é espiritual. Deus rejeitou a Caim antes de rejeitar a sua oferta. Se mova de todo o coração diante de Deus, chore diante de Deus, grite diante de Deus, clame diante de Deus, fale para Deus exatamente o que você é. Isso é adoração. Essa é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração não é uma questão de comportamento, mas ela começa no coração. Não é uma questão de performance diante dos homens, mas de sinceridade diante de Deus. Às vezes eu vejo que alguns pregadores fazem apelos aqui, e alguns se movem para frente, e eles vêm com um desejo sincero de se lançar diante de Deus, e dizer para Deus assim: Senhor Deus, eu nunca mais volto para o caminho errado, eu não volto mais para a lama do pecado, eu quero permanecer aqui na tua presença. Mas eles ficam tímidos diante de Deus, porque as pessoas estão olhando, e ela fica pensando: o que as pessoas vão pensar se eu me lançar aqui em lágrimas diante de Deus? Irmãos, adoração é sinceridade, não é performance, não é estética, é sinceridade diante de Deus. Agora, quando é que eu devo começar a adorar? Agora. O nosso problema é que nós imaginamos que a adoração começa quando o culto começa. A adoração deve ser um nosso estilo de vida. Deve ser tudo o que fazemos. Eu adoro quando eu escolho o que comer. Eu adoro como eu lido com o meu dinheiro. Eu tenho visitado muitas pessoas em nossa comunidade que têm problemas seríssimos com a questão do dinheiro. Lidam com o dinheiro como se o dinheiro fosse um Deus. E o dinheiro está dividindo famílias em nossa comunidade. O dinheiro está destruindo relacionamentos. O dinheiro está afastando pessoas. Dizem que assim, dinheiro é para gastar. Não. Dinheiro é para investir, também não é. Biblicamente, dinheiro é para adorar. Se a tua nota de R$100 não está adorando a Deus, tem alguma coisa errada. Dinheiro é para adorar. Dar a Deus o que é de Deus. Mas eu estou tão apegado às minhas paixões, eu até trago dinheiro para a igreja, mas é pura estética. Um dia eu visitei um membro da nossa comunidade, um homem com um bom ganho financeiro, e toda semana ele trazia a sua oferta e o seu dízimo para a igreja, mas o seu dízimo e a sua oferta estava muito aquém dos seus verdadeiros ganhos. E ele falou para mim assim: é o dízimo do amor, pastor. Sim, do amor ao seu dinheiro. Adoração. E eu vou dizer para você, eu me impressiono mais com alguém que diante das muitas provas e dificuldades, separa o seu dízimo e a sua oferta e traz para adorar diante de Deus, do que com aqueles que choram diante do altar. Porque é fácil chorar. Porque a culpa te traz e te leva às lágrimas. Mas a adoração,
o trazer o dinheiro, porque quando mexe no bolso é difícil para muitos de nós, quando traz diante do altar, quando você coloca diante de Deus, ali ó, eu me recordo de um senhor que se relacionava com o presidente do campo que eu servi, e ele ganhava um salário mínimo, e era um homem fiel. Aí ele passou num concurso público, estava ganhando entre 6 e 7 mil reais, e ele chegou para o nosso presidente e falou assim: ô pastor, eu não tenho sido fiel a Deus, porque quando eu ganhava 800 reais, era fácil, 80 reais de dízimo ali, mas agora, pastor, eu ganho 7 mil, o meu dízimo é quase o meu salário. Aí o pastor falou: eu vou orar a Deus então, para você perder esse emprego e voltar a ganhar 800 reais. Por quê? Porque é melhor ter pouco e ser um verdadeiro adorador, do que ter muito e estar na direção contrária da vontade de Deus. Tem muita gente com o balde cheio, mas com o coração vazio. E o coração só vai ficar cheio quando você se tornar um verdadeiro adorador. E a adoração deve começar agora. Faz aí uma análise da tua vida. Que aspectos da tua vida não estão submetidos a Deus? Eu não estou falando só de dinheiro. Talvez seja a tua saúde, sejam os teus dons, a tua casa, o teu tempo. Submeta todas essas coisas a Deus. Finalmente, o adorador precisa entender que um culto divorciado da vida cotidiana não agrada a Deus. Culto sem a conexão com a vida diária é entretenimento espiritual. E alguns estão entretidos espiritualmente com programações, entretidos espiritualmente com cultos, com momentos de boa qualidade, mas a vida está dissociada do culto e virou entretenimento espiritual. O adorador precisa ter luz que vem da palavra de Deus e fogo no coração. Sabe, amigos, eu quero terminar com uma breve história e convidar a Sara para cantar uma linda canção que nós preparamos para este momento. Aquela mulher voltou para casa porque ela encontrou perdão e poder para viver uma nova vida. E semelhante à experiência que Isaías teve com Deus, quando uma brasa do altar tocou os seus lábios e ele foi perdoado, transformado. Assim também aquela mulher, ao ter um encontro com Cristo e ouvir o apelo de Deus para que ela vivesse uma vida poderosa, bebesse da água da vida, ela voltou para casa salva, perdoada e transformou-se em uma verdadeira adoradora. E esse é o mesmo apelo de Deus para esta manhã. Deus quer que nós voltemos para as nossas casas como verdadeiros adoradores. Deus quer que nós voltemos para casa salvos, que aceitemos o seu perdão, perdão transformador. E eu termino então com essa história que impactou fortemente a minha vida. Eu visitei uma senhora. Ela era dona de uma loja de calçados. Ela era adventista há pelo menos 20 anos. Ela tinha funções na igreja. Mas ela nunca havia sido fiel a Deus. E eu a visitei. E era uma manhã de um dia da semana. E naquele sábado seguinte, nós teríamos um programa musical. E o grupo do qual ela fazia parte iria cantar. Eu não conhecia a história dela. E ela começou a me contar a história dela. Ela falou: pastor, eu sou casada, tenho uma filhinha.
Eu estou na igreja há quase 20 anos. E pastor, eu estou me sentindo muito longe de Deus. E eu falei para ela, tudo bem, fale mais. Por que você está se sentindo longe de Deus? Você está em todos os cultos, você lê a Bíblia todos os dias. Ela, sim. Eu oro todos os dias, pastor. Eu faço culto familiar todo dia. Mas pastor, eu estou longe de Deus. Eu falei, está acontecendo alguma coisa? Você está vivendo uma vida que não deve viver? Como é que está o relacionamento com o seu esposo? Você tem sido fiel? Sim, eu tenho sido fiel ao meu esposo, pastor. E por que você se sente longe de Deus? Eu falei, pastor, há 20 anos eu estou na igreja. Eu nunca devolvi o dízimo nesses 20 anos. E eu falei, mas por que você nunca devolveu? E ela falou para mim, e foi uma história que me impressionou. Ela falou assim para mim, pastor, sabe quando você ama algo muito? É o meu problema com dinheiro. Deixa eu te contar, pastor, as pessoas não sabem, mas eu tenho várias casas de aluguel aqui na cidade. Eu tenho essa loja de calçados, que distribui calçados para toda a região. Eu tenho um bom carro. Eu ganho pelo menos 10 vezes mais do que o meu marido, mas o meu marido não sabe quanto eu ganho. A minha mãe, pastor, passa necessidade. Ela mora numa casinha pequena, mas eu não consigo me desapegar do meu dinheiro e ajudar a minha mãe. Eu tenho um problema sério com dinheiro, pastor. Pastor, se eu não consigo ajudar a minha mãe, que eu estou vendo sofrendo, como é que eu vou ser fiel a Deus? E pastor, eu vou falar para você, eu amo mais o dinheiro do que a minha filha. Eu falei, você está louca? Ela falou assim, às vezes, pastor, minha filha chora pedindo uma coisa e eu não dou, porque eu não quero gastar. E eu tenho dinheiro, pastor. Eu falei, o que você está pensando em fazer? Eu falei, pastor, não sei. Mas eu queria que você viesse aqui semana que vem, pastor, de novo. E eu queria conversar contigo. E eu fui embora. E voltei na semana seguinte. E quando eu voltei na semana seguinte, ela me entregou um bloco inteiro de cheques. E falou assim, pastor, está aqui, ó. Todo o meu dízimo está aí. De tudo que eu tenho. Eu falei, mas como é que você vai... Era um valor muito alto. Quando você vai conseguir devolver tudo isso? Ela falou, pastor, eu comecei a orar a Deus, e Deus começou a colocar no meu coração que eu vou morrer, e eu não quero morrer devendo para Deus, eu não quero morrer sem estar com minha vida ajustada. Eu falei, mas Deus não trabalha assim, Deus quer que você venha pelo amor. Não, pastor, eu vou morrer. E ela me entregou aquele bloco. Alguns dias depois, eu levei aquele bloco para o tesoureiro. Alguns dias depois ela sofreu um acidente. Ela não morreu. Ela ficou muito mal. Algumas semanas depois, ela começou a perder tudo que ela tinha. O comércio dela entrou numa crise, ela perdeu uma casa, depois perdeu uma outra casa. O marido decidiu se separar dela. A filhinha rejeitava. E eu fui visitá-la e ela falou assim, pastor, eu entreguei o dinheiro e eu perdi tudo. Eu estou perdendo pouco a pouco tudo que eu construí a vida toda. Que Deus é esse? Como é que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu que eu perdesse tudo? Sabe o que eu entendi na história daquela mulher? Que embora ela tivesse entregado, ela não entregou de verdade. Ela assustou alguns cheques algumas semanas depois. A associação teve que devolver os cheques para ela. Ela não entregou de verdade. Ela estava só com medo de morrer. E medo de morrer não é adoração. Não é uma troca. Você não compra a Deus. A adoração é sinceridade.
é paixão por Deus, é o coração ardendo de desejo sincero de servir a Deus. Ela foi perdendo. Um dia ela se lançou diante de Deus, ela chorou diante de Deus, ela pediu perdão pelos seus pecados e erros, ela se reconciliou com Deus, ela pediu o rebatismo, ela voltou aos braços de Jesus. E hoje, embora o seu balde não esteja cheio, ela vive muitas lutas espirituais e muitas lutas financeiras, o seu coração está cheio. Sabe, amigos, nem todos nós viveremos com o balde cheio e o coração cheio. Alguns de nós viveremos muitas vezes com o balde vazio, crendo na provisão diária de Deus para as nossas necessidades. Mas adoração tem a ver com o coração cheio, sincero. Adoração é espiritual, é compromisso com Deus que pode todas as coisas. E mesmo que eu perca tudo, que eu não tenha nada para dar, eu posso entregar o meu coração diante de Deus. Eu quero fazer aqui um apelo ousado esta manhã. Enquanto a Sara está cantando, eu gostaria de fazer um apelo a 2 grupos. O primeiro grupo, aqueles que nunca devolveram dízimo e oferta na igreja. Nunca. Talvez eu tenha aqui esta manhã alguém que nunca devolveu um dízimo e uma oferta. E eu não quero que você tenha vergonha, mas eu gostaria de convidá-lo a, quando a música tocar, quando a primeira nota for ouvida, eu quero convidar você a se levantar, diz assim: Deus, me perdoe, talvez eu ame mais o dinheiro do que a Ti. Agora eu tenho um apelo para um segundo grupo, aqueles que por alguma razão estão adorando outras coisas, senão ao Deus Todo-Poderoso de todo coração. Talvez estão sendo infiéis nos dízimos e ofertas, talvez de alguma maneira estão sendo infiéis com o cuidado com o corpo, talvez estão sendo infiéis com a gestão dos seus talentos, porque não está servindo a Deus como deveria servir. Eu gostaria que você se levantasse também, se unisse a esse primeiro grupo. E o terceiro grupo: pastor, eu tenho feito de tudo para me manter nos caminhos de Deus, mas o meu lar não tem sido tão espiritual como devia ser. A minha vida não tem sido uma vida de devoção e de adoração como devia ser. Eu também quero me levantar e me reconciliar com Deus Todo-Poderoso esta manhã. Esses 3 grupos que querem ir à presença de Deus, eu não vou chamá-los aqui à frente, mas ao tocar da primeira nota, você pode se levantar dizendo sim para Jesus esta manhã, porque é em nome dele que eu apelo ao teu coração. A Sara vai cantar, e na primeira nota, você já pode tomar a decisão ao lado de Deus. Eu te perdoo, Ele disse pra mim quando eu caí. Eu tropecei, estava presa ali, uma ovelha sem pastor. Eu te perdoo, é tão bom de ouvir sua voz de amor e perceber que eu também tenho valor. Para Ele eu tenho sim. Quando eu me solto dos laços maus e vou correndo pra Jesus, Ele me abraça e me beija e diz: eu te perdoei. A minha culpa já não sinto mais.
pois Ele tudo já pagou. E vou agora segurar sua mão e nunca mais vou soltar. Eu te perdoo, é tão bom de ouvir sua voz de amor e perceber que eu também tenho valor. Para Ele eu tenho sim. Eu te perdoo, é tão bom de ouvir sua voz de amor. Eu tropecei, estava presa ali, uma ovelha sem pastor. Quando eu me solto dos laços maus e vou correndo pra Jesus, Ele me abraça e me beija e diz: eu te perdoei. A minha culpa já não sinto mais, pois Ele tudo já pagou. E vou agora segurar sua mão e nunca mais vou soltar. Quando eu me solto dos laços maus e vou correndo pra Jesus, Ele me abraça e me beija e diz: eu te perdoei. A minha culpa já não sinto mais, pois Ele tudo já pagou. E eu vou agora segurar sua mão e nunca mais eu vou soltar. Amém. Obrigado, Sara. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nesta manhã, Senhor, nós estamos nos reconciliando contigo, porque nós não queremos apenas que o nosso balde esteja cheio, nós queremos que o nosso coração transborde, Senhor, para que sejamos verdadeiros adoradores, que as máscaras caiam diante de Ti, que o nosso coração seja transformado, moldado pelo Teu Espírito, que não sejamos apenas cristãos estéticos, que adorar não seja somente o ato de vir à igreja, mas que toda a nossa vida seja de adoração, de fidelidade à Tua vontade, seguir o Teu querer, andar em Teus passos. Pai amado, que assim como aquela mulher samaritana que voltou para sua casa salva, cheia de poder, anunciando à sua comunidade que breve o Messias iria reinar, que nós também, ó Pai, possamos ser verdadeiros adoradores, e que o transbordar de um coração adorador alcance outras pessoas. Que tudo, Senhor, que os nossos dons, que o nosso tempo, que os nossos tesouros sejam usados por Ti para cumprir a missão e para preparar um povo para o Teu reino. Este é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.
Louvado seja Deus. Parabéns pela sua decisão. Obrigado, Sara. Nós voltaremos então para o segundo culto, às 10h55.